Oi, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se não se inscreveu, já se inscreve, porque aqui você vai ter conteúdo de enfermagem e SUS gratuito, ora em teoria e agora, como nesse vídeo, em questões. Então, preparei uma aula recentemente para a escola sobre oncologia, caçando realmente o que vem caindo para concurso, porque o tema é grande, o tema é denso e você perderia muito tempo se ficasse estudando coisas profundamente, né, a cada item, e aí chegar na prova às vezes nem cai ou cai uma questão de um padrão que, ao estudar questões, você nota isso e você ganha muito tempo no seu processo de estudo. Tá? Então eu separei algumas questões aqui que foram mais relevantes, vai colaborar para o seu aprendizado e eu vou comentando elas para te ajudar a perceber que parte você entende com mais facilidade, que parte ainda você tem lacuna aí no seu conhecimento para você sanar isso antes da prova. Então, vai prestar uma prova que cai oncologia, assista e reassista esse vídeo quantas vezes forem necessárias, compartilha, dá o seu like, isso ajuda a divulgar o canal, faz parte do algoritmo do YouTube e é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho de forma gratuita, certo? Então, tema é enfermagem, dentro de enfermagem oncologia, e já aviso de antecedência, porque se você vai prestar para medicina, as questões aqui não se aplicam ao seu cargo, tá? Não é o que é mais frequente no seu cargo, e o foco aqui é entrar mesmo no estudar o mínimo dentro do necessário para você acertar questões, ou seja, não ficar enrolando, não ficar misturando com o conceito, curso de atualização. Aqui o foco é te treinar a fazer uma excelente prova em qualquer que seja o tema que apareça ali no seu conteúdo programático. Então, bem-vindos a essas questões aqui que eu separei com muito carinho para você. Primeira questão na área da oncologia. Tá aqui, ó. O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade da população brasileira. Os estudos de câncer têm evidenciado que os carcinógenos fazem parte do processo de iniciação da doença, sendo um agente indutor do câncer capaz de promover alterações celulares. Então, só um ponto aqui, né? A gente tem mecanismos de controle das multiplicações celulares, das mitoses, das apoptoses, e quando isso é falha, quando isso é estimulado, né, de forma negativa por diversos agentes, ou seja, o surgimento do câncer ele é multifatorial. O fato é que essa questão quer saber exatamente isso, sobre esses fatores que podem iniciar as células. Teremos questões sobre isso. Então, a célula não está normal e no dia seguinte ela está com um tumor já declarado, com manifestações clínicas. Não é assim que acontece. Então, a célula ela é iniciada, ela passa por 3 processos antes da manifestação clínica da doença. Mas aqui está perguntando meio que sobre as causas. Então a gente tem fatores, só para complementar a questão. Você tem fatores hereditários, fatores não modificáveis, por exemplo, idade, fatores que são predisponentes ao surgimento de um possível câncer. Mas a gente tem vários outros fatores modificáveis e que são passíveis de atuação desde a atenção primária, tá? Então aqui inclui vacina, promoção da saúde, vários aspectos, tá? Fora esses fatores que a gente não modifica, tem os modificáveis, por exemplo, hábito de vida, sedentarismo, etilismo, tabaco, atividade física, enfim, vários fatores, tá? E também os fatores infecciosos. Então, existem vários vírus que são, sim, já conhecidos como predisponentes para ocorrência de câncer futuro, tá? Então, basicamente é sobre isso que esta questão vem falar aqui, tá? Então, ele usa aqui o termo carcinógeno. Então, carcinógeno é um termo usado para designar qualquer agente capaz de levar ao câncer, tá? Os carcinógenos, eles estão relacionados, então, às fases que eu falei para a ocorrência da patologia em si. Isso vai ser fruto de uma outra questão, mas eu quero te deixar já aqui meio munido. Então, é iniciação, o nome da primeira fase, o nome da segunda fase é promoção e da terceira fase, progressão, tá? E os agentes, que são variados, eles podem ser agentes físicos, eles podem ser agentes químicos, tá? Eles podem ser agentes biológicos, tá? E aqui a gente tem, por exemplo, os vírus, como eu comentei há pouco.
tá? Ele pode atuar de forma isolada numa etapa da carcinogênese, ele pode atuar em todas as etapas, tá? Uma célula, depois de iniciada, ainda que ela não seja uma célula cancerígena, ou seja, não tenha manifestado ainda a sua malignidade, ela pode parar por ali, caso a exposição ao agente também encerre. Então, é uma fase tudo é bem complexo dentro da oncologia, tá? Vamos ver as alternativas que a gente tem aqui, tá? Veja, bacteriana, viral ou ambiental. Veja que não está combinando, tá? Então, a gente tem, assim, condições radioativas, a gente tem condições químicas diversas, tá? A gente tem condições, essas radioativas estão dentro do físico, é que aparece muitas vezes em questões já nas subpartículas, e a gente tem questões biológicas como o vírus. Esses são os grupos. Veja que com relação à parte biológica, o problema mesmo são alguns vírus. Alguns vírus estão muito mais do que uma bactéria qualquer relacionado com a incidência de câncer. Não tem como negar que a radiação é muito presente, tá? Então veja aqui, o conteúdo aqui ambiental descrito não é classificado enquanto natureza de carcinógeno, tá? Ambiental é um termo bem amplo, tá? Não utilizado nessa definição, tudo bem? Então, tira o que tá como bacteriano, assim que você vai fazer, tá? Valoriza o que tá enquanto viral e observa aqui, ó, ambiental não é o termo mais adequado, porque dentro do tema, do título ambiental, cabe muita coisa dentro, tá? Não tá especificando a natureza dos carcinógenos, está num grupo muito grande, misturado na mesma alternativa com grupos internos, com grupos menores. A melhor alternativa que a gente tem aqui é a letra B, tá? Então, química, radioativa ou viral. E quando a gente fala em química, também tem muito a ver com as exposições ocupacionais também. Radioativa é sinônimo de físico, claro que risco físico tem muito mais coisa, mas radioativa entra aqui e a viral entra no biológico. Ora aparece com esses termos, ora aparece com o seu sinônimo. Mas cuidado, porque quando pede natureza de carcinógeno, não entra ambiental, tá? E na escolha do risco biológico, busca pelos vírus e não pelas bactérias, porque essa é a real ocorrência. Tudo bem? Então, olha só, questão para se pensar, questão que causa bastante dúvida. Uma questão aqui bem cara da enfermagem. De acordo com o regulamento técnico da atuação dos profissionais de enfermagem em quimioterapia antineoplásica para tudo, né? Do que a gente está falando aqui? A gente está falando da resolução COFEN 569 de 2018, tá? Ela é minúscula e eu quero que você olhe, por favor, o anexo dela. Não tem material, não sei por onde estudar, corre atrás desse daqui, tá disponível no Google, vai te ajudar, tá? É correto afirmar que é competência do técnico de enfermagem em serviços de quimioterapia antineoplásica, e aí o quê? Presta atenção. Quando a gente for ver a competência do enfermeiro e do técnico de enfermagem, você vai notar o quanto é responsabilidade do enfermeiro essa administração direta de antineoplásicos e várias atividades cuja responsabilidade gestora, administrativa é forte. Quando a gente vê as competências do técnico, ele atua junto ao enfermeiro sim em diversas atividades, participa de atividades de educação continuada, orientação ao paciente, ou seja, educação em saúde, mas ele participa, ele não recebe o título de responsável, tá? Então, isso a gente vai observar nas alternativas aqui abaixo. Veja, a gente está falando do técnico, a pergunta é do técnico. Realizar consulta de enfermagem. Consulta de enfermagem é competência do técnico? Não. Formular, atualizar e cumprir os manuais técnicos operacionais. Os manuais técnicos operacionais pode ter a participação do técnico de enfermagem, mas não quanto à sua formulação. C. Ministrar quimioterápicos antineoplásicos. Quem administra o quimioterápico é o enfermeiro, tá? D. Participar na elaboração de protocolos institucionais, incluindo o protocolo de segurança, prescrição no uso e administração de medicamentos. Atenção que aqui parece que é do técnico também, porque ele está participando e a gente vai comparar com a última e vai ver que esse daqui é pertinente ao enfermeiro. Olha a letra E.
manter a atualização técnica e científica da biossegurança, que permita a atuação profissional com eficácia em situações emergenciais, no caso rotineiras e emergenciais, para evitar acidente. Então, atenção que entre a D e a E, com certeza, letra E. Tá? Porque aqui na elaboração de protocolos institucionais está muito ligado ao técnico de enfermagem o seu cumprimento. Essa participação da elaboração, veja que aqui não está falando de enfermagem, está precisando de uma equipe multi. E quando a gente fala participar e dá a entender que é para técnico, atenção, porque se fosse alguma coisa da enfermagem, ele está participando, mas pensando numa equipe multi, quem está participando é o enfermeiro, tá? O técnico ele está cumprindo, ele faz parte da equipe, mas ele não vai elaborar, ele não vai ser responsável por elaborar essas questões que envolvem vários profissionais da saúde ao mesmo tempo. Tudo bem? A alternativa, portanto, letra E. Câncer é o crescimento desordenado de células que invadem órgãos e tecidos. Essas células doentes podem espalhar para outras regiões que conhecemos como metástases. Em geral, essas questões são meio longas mesmo, tem um textinho antes, e nem sempre a pergunta, né, é exatamente sobre o texto, é só para dar aquela introduzida mesmo. Atualmente, existem mais de 100 tipos de câncer na literatura médica. O câncer pode ter várias causas, lembra que a gente falou que tem várias causas? Porém, alguns têm a causa bem conhecida. Atualmente já são vistas várias infecções virais, veja quanto é forte, né? Relacionadas a posterior desenvolvimento de neoplasias. Aqui a questão quer saber o que não se aplica, tá? Então, só para a gente fazer uma mini revisão aqui, alguns vírus rapidamente podem causar câncer. Então, por exemplo, HPV, hepatite B, hepatite C. Atenção à classificação da hepatite. HIV, no caso causando linfoma não Hodgkin, etc. Tá? Então, Epstein-Barr, assim escreve? Epstein-Barr, beleza? Então tá, HIV, Epstein-Barr, hepatite B. Hepatite A não tá na lista, cuidado para não escorregar. É muito comum aparecer o HPV, que não tá nessa questão, mas é muito, muito comum, muito mesmo, né? E associado diretamente ao câncer de colo de útero, então não vá para a prova sem essa informação. Mas quando falar de hepatite, é B ou C? Como sendo precursor de uma neoplasia? Não há de jeito nenhum, portanto, como a questão está pedindo exceto, é a alternativa C. Questão número 4, sobre a terapia, sobre efeitos colaterais das terapias de tratamento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um cuidado para inapetência pós-químio e radioterapia. Muitas questões que falam assim de algum efeito colateral colocam alguns efeitos colaterais não existentes. Então, a químio, por exemplo, ela é bastante tóxica em vários aspectos. Então, vai ter toxicidade dermatológica, gastrointestinal, hepática, hematológica, tudo que tem direito, né? Apesar de muitas vezes ser o único tratamento viável para a manutenção da vida do paciente. Fato é que, com relação ao apetite, tem várias questões nos bancos de questões dizendo que a químio aumenta o apetite. E essa é a própria resposta errada. Porque já que ela causa, né? Ela já causa inapetência, que seria a falta de apetite, mas independente de você lembrar dessa opção, mas já que ela causa toda uma disfunção gástrica com náusea, vômito, etc., como que seria um aumento do apetite, tá? Então, atenção que é fruto de outra questão. Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente um cuidado para a inapetência, para a falta de apetite. Então, o paciente precisa comer, concorda? Dar grandes volumes para esse paciente não vai adiantar. Controlar o volume hídrico, o volume da qual ele ingere, não vai adiantar nada para a inapetência. Diminuir as calorias, também não, tá? Deixá-lo de jejum, não é a melhor saída, visto que ele precisa de nutrientes para ajudar nesse tratamento, nesse processo metabólico tão intenso. Direto colocar uma nutrição parenteral total, não seria, lógico, um primeiro cuidado, concorda? Então, a inapetência, ela é amenizada, não é que ela vai sumir, né? Mas ela é amenizada ou ela é mais, é assim que aparece prova, mais bem enfrentada quando a oferta desses alimentos acontece em doses menores, né? Só que em frequência maior, tá? O que isso aqui significa?
fracionar a dieta. Então, dieta leve, ou seja, dieta que proporciona uma digestão fácil, enfim, nada que fica ali, né, que a gente fique ruminando com aquele alimento, e fracionado, ou seja, pequenas porções, várias vezes ao dia, a alternativa C. Questão número 5. A abordagem dos cuidados paliativos para o câncer de mama segue os princípios gerais dos cuidados paliativos, ou seja, essa é uma particularidade dos quais não se enquadra. Então, cuidados paliativos, seja lá a doença que for, seria para uma doença que não tem expectativa de cura. Essa palavra tem que ser lembrada quando se fala em cuidados paliativos. O objetivo não é a cura, o objetivo pode aparecer que é o bem-estar, pode aparecer que é a melhora da qualidade de vida, sanador, enfim, conforto de uma forma geral, já que o paciente é digno de todas essas etapas que eu acabei de dizer, todos esses fatores, mesmo que ele não tenha a garantia, a possibilidade de cura ali evidente, tá? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Não se enquadra. Reafirmar vida e morte como processos naturais. Sim, no processo de cuidado paliativo, a morte não é encarada como um fenômeno trágico, é encarada como um fenômeno natural, porque é um fenômeno natural. A gente aqui esquece disso durante a vida, né? Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico do cuidado, ou seja, promover uma assistência realmente integral nesse sentido, aliviar a dor, promover sistema de apoio, tudo isso faz parte do sistema do cuidado paliativo. Mas olha só, apressar ou adiar a morte, nem para menos, nem para mais. Então, o cuidado paliativo, ele não lida com tornar a morte mais perto ou mais distante, em si, em melhorar a qualidade de vida em todos esses aspectos que as outras alternativas trazem de uma forma tranquila, tá? Então, alternativa E. Outra questão de onco, ó. Uma paciente de 56 anos de idade realizou exame citopatológico, sendo evidenciada a lesão precursora de câncer de colo de útero. Com relação ao câncer de colo de útero, a gente vai julgar o item a seguir. O câncer de colo de útero trata-se de anormalidades epiteliais, conhecida como NIC2 e NIC3, além do adenocarcinoma in situ. Olha, lembra? Adeno, glândula, lembra? Aqui já é nomenclatura de malignidade, então isso aqui é nomenclatura de câncer, tá? Então, a NIC, a classificação NIC é classificada em 1, em 2, em 3, depende do quê? Depende da espessura do epitélio que tem essas células diferenciadas, tá? Vou nem colocar aqui, a gente já falou, não precisa ficar repetindo, tá? Os graus graves aqui é o NIC2 e NIC3, que apresenta maior proporção dessa espessura, tá? Tá certinho, ó. O câncer de colo de útero trata-se de anormalidades como NIC2 e 3, porque um ainda é uma alteração não classificada como câncer, além do adenocarcinoma in situ A e S, ou seja, já do procedimento, do processo completamente instalado e bem dado a nomenclatura adenoglândula, como eu disse, carcinoma já sinônimo de malignidade, tá? In situ ali, localizado, bem circuncidado e etc. Tudo bem? Alternativa certa. Todas as alternativas certas e enunciados usa para estudar. Nenhum erro aqui nessa alternativa. Outra, no Brasil, para cada ano do triênio 2020 a 2022, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva estimou a ocorrência de cerca de 625 mil casos novos de câncer, o qual está dentre as doenças não transmissíveis que acarretam impacto na mudança do perfil de adoecimento. Então, entende, né? Mudança do perfil do adoecimento. A gente tem nossa pirâmide etária antiga, um triângulo, a base gigante, o ápice bem estreito, ou seja, nasce muito, morre muito cedo, né? E as pessoas não chegam muitas, né? Em grande proporção na velhice. Isso está mudando cada vez mais. Então, nasce muito menos, morre muito menos, os jovens envelhecem muito mais, muitos idosos, aumenta o topo da pirâmide. Só que junto, né, com essa sobrevida, junto com novas tecnologias de diagnóstico, de tratamento, de acesso à saúde, vem doenças crônicas, que muitas vezes não é responsável pela mortalidade, em muitos casos, mas a convivência com diversas doenças crônicas. Então, só para introduzir, tá? No Brasil, para o triênio 2020-2022, espera-se que nos homens, os tipos mais frequentes de câncer sejam o de próstata, pulmão e intestino, enquanto nas mulheres, então vamos resumir aqui, de homens. Então, câncer, e depois pulmão, e depois intestino, tá? Enquanto nas mulheres seja mama,
intestino e colo de útero. Tá certo? Tem alguma coisa errada aqui, tá? A exceção, né, do câncer de pele não melanoma, que nunca faz parte aí das estatísticas, porque é o que está mais frequente, então fora o câncer não melanoma, câncer de pele, tá? A gente tem para o homem próstata, então eu coloquei CA, mas não coloquei o que, né? A gente tem próstata. Em segundo lugar, a gente tem cólon e reto, que poderia sim ser classificado como intestino, mas ele estaria em segundo lugar, tá? E pulmão em terceiro lugar, então haveria essa troca aqui. Já na mulher, a gente tem primeiro mama, depois a gente tem cólon e reto, ok, intestino, e depois colo do útero. Aqui tá ok, tá? E aqui não, porque inverteu o pulmão e intestino. Então veja que essa segunda opção aqui, intestinal, né, classificado pelo INCA como cólon e reto, ela está em segundo, tanto para mulheres quanto para homens. Cólon e reto é a estatística do momento. Então, os tipos de câncer mais frequentes são esses, à exceção do câncer de pele não melanoma, tá? Então, por isso, a alternativa errada. Questão número 8. Aqui fala da origem da palavra câncer, tá? Foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates e toda aquela introdução que, se você não ler na prova, tu pode se lascar sim, mas por hora a gente consegue pular. A pergunta vem aqui. O processo da formação do câncer é chamado de carcinogênese, gênese e nascimento do câncer, ou oncogênese, e em geral acontece rapidamente por 3 estágios: iniciação, promoção e progressão, tá? E aí, quer saber sobre essas fases aqui, se tá certo ou se tá errado. Primeiro, iniciação. Então, aqui na iniciação, vai ter ação de agentes cancerígenos nessas células que vão alterar a estrutura do DNA, tá? Aqui na promoção, esses agentes, eles continuam agindo e essa célula alterada, ela continua se multiplicando e mais o contato, a célula já iniciada e mais o contato com os agentes que são cancerígenos que já tinham iniciado essas células ou com outras, né? Aí tem a ver com a frequência, com o tempo e etc., vai tornar uma célula maligna, né? E muitas vezes a suspensão desse estímulo lá na fase anterior já cortaria completamente a progressão, né? Nem teria sinais clínicos, nem iria para a malignidade. Agora, a terceira fase seria a progressão. A progressão é essa multiplicação já descontrolada dessas células alteradas. Então, aqui já está instalado, aqui já tem câncer instalado nessa última fase aqui. Ah, então tá certa essa alternativa? Iniciação, promoção e progressão? Não, não tá certa. E por que não tá certa? Por causa disso daqui. Rapidamente, não é rapidamente, tá? É lentamente, tem tempo variado, de acordo com a exposição, de acordo com fatores próprios, outros fatores, porque é multifatorial, não é só aquele agente agindo, ainda que alguns agentes tenham isoladamente um potencial cancerígeno muito importante, mas associado a outros fatores tem essa velocidade alternada, não necessariamente é rapidamente, tá? Então é isso que tornou a alternativa errada, que causa grande confusão, já que as fases estão corretas. Beleza? Então, a alternativa é errada aí numa grande pegadinha que derrubou muita gente. Penúltima questão. 2 alternativas, a gente julga, marca qual a correta e associa lá embaixo nas alternativas. A químio é a forma de tratamento sistêmico do câncer que usa medicamentos denominados quimioterápicos, administrados em intervalos regulares que variam de acordo com esquemas terapêuticos. Algum erro aqui? Nada, né? É sistêmico mesmo, não é local, tem intervalos regulares, vai ser avaliado para ver se mantém ou não de acordo com os esquemas terapêuticos, tudo certo, né? Número 2. O excesso de peso é associado aos cânceres de mama e próstata. Perfeito também. O excesso de gordura promove a inflamação e a produção de hormônios que danificam as células. Então, o peso e a gordura no corpo, eles vão influenciar a saúde, o bem-estar ao longo de uma vida inteira, tá? E são fatores associados a cânceres, principalmente adenocarcinomas, câncer de cólon de reto também, rins e etc. Então, esse processo inflamatório é completamente um fator de risco ali que vai sendo estimulado constantemente, ou seja, a pessoa está sempre exposta àqueles agentes inflamatórios por fator base, gordura, que são cancerígenos, sim. As duas frases estão completamente corretas, portanto, a alternativa A. E a última questão aqui
A palavra câncer, de novo, tem origem no grego carquíneo, significa carquejo. É a mesma introdução com uma outra pergunta, tá? Beleza? Aqui. A nomenclatura dos diferentes tipos de câncer está relacionada ao tipo de célula que deu origem ao tumor. A regra é acrescentar o sufixo "oma" ao termo que designa o tecido que originou a doença, como nos termos melanoma, linfoma e sarcoma. Parece que tá certa, né? Tá tudo bonito. Não é bem assim, tá? Então, depende. Quando a gente fala que o sufixo "oma" deve ser acrescentado ao final, depois do tecido ao qual se refere, a gente está falando de tumores benignos. Então, por exemplo, ó, lipoma, acrescenta o "oma" depois do tecido gorduroso, tudo bem? Agora, quando a gente fala de tecidos malignos, a gente tem que considerar a origem do tecido, tá? Então, dependendo da origem, né, a gente vai usar a palavra carcinoma. Então, carcinoma de tananã. Ah, mas é de glândula. Então, adenocarcinoma de alguma coisa, de acordo com o que é o local, tá? Se tiver origem aí dos tecidos conjuntivos, mesenquimais, enfim, a gente vai acrescentar sarcoma, tá? Ao sarcoma de alguma coisa. Tudo bem? Então, aqui vem antes, né? Onde que é o local? Sarcoma, tá? Então, depende. Olha o que está escrito de novo aqui. É uma para todo mundo, não importa. Ó, sarcoma seria malignidade, acrescentar só o sufixo "oma" sem nada mais seria para benignidade. Então, ele fez uma verdadeira salada mista. Opa, saiu. Ele fez uma verdadeira salada mista aqui na questão, para saber se você estava realmente sabendo, tá? Então, cuidado com sarcoma, por exemplo, base celular de face, adenocarcinoma, que nem essa daqui do meio, de ovário e por aí vai. Ainda tem exceções, tá? Como o autor, quem descobriu, enfim, o câncer e etc, tá? Como leva o nome, leva a honra no nome do câncer. Então, a alternativa, pensa no slide teimoso, a alternativa errada. Tudo bem? Tranquilo? Então, separei essas 10 para você ter essa noção do que vem caindo, tá? Cabe estudar mais, cabe fazer mais questões? Questões não tem limite para fazer, porque você sempre vai encontrar dentro do nicho que você acha que mais sabe, uma questão ou outra que você acha mais difícil. E aí você vai triando. Poxa, esse subassunto eu tô mandando super bem, tô acertando aí acima de 80%. Então você vai cavocando partes da sua disciplina que você escorrega com muito mais facilidade. Monta o seu caderno de erros, aqui no YouTube tem vídeo falando sobre caderno de erros e treina novamente. Eu notei aos poucos que montar o caderno de erros é muito mais eficiente do que ficar na métrica ali, eu tô acertando 78%, 80%. Eu media muito as minhas questões e eu percebo que hoje os alunos têm excelentes resultados montando o caderno de erros e treinando em cima desses erros já sabidamente que eles têm. Certo? Então, essa foi a contribuição de hoje. Compartilha, curte, comenta e faça o seu pedido. O que você tem dificuldade? Posso preparar algumas questões para a gente praticar juntos, certo? Um grande abraço para você. Segue lá no Insta também, prof.ligiacarvalheiro. Até mais.